A Polícia Federal está nas ruas para mais uma fase da operação que investiga fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS. São 10 mandados de prisão, 63 mandados de busca e apreensão. Um dos presos foi o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que, segundo a PF, recebia até R$250 mil por mês em propina. Ele era considerado peça estratégica para manter ativa uma estrutura bilionária de desvios. A outra autoridade, além do Alessandro Stefanuto, que é alvo de medida cautelar hoje, no caso de Stefanuto, a prisão, é o José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência entre 2021 e 2022, que hoje assina como Ahmed Mohamed Oliveira. Ele está usando tornozeleira eletrônica. Essa foi a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, contra ele. Mais um episódio na longa série de escândalos que mancham o sistema público de previdência do país. Criado para garantir segurança e dignidade a quem trabalhou a vida inteira, o INSS se tornou alvo recorrente de golpes. Um campo minado de interesses, onde a vulnerabilidade de milhões de aposentados é transformada em moeda. Eu fui olhar direitinho, porque até então eu não entrava em ver extrato dos meus pagamentos, não. Eu vi lá o desconto, quase R$80, já há 5 meses. Eu não autorizei nada, não me falaram nada. E quem autorizou? Aí é que está o problema, né? É pouco? É, mas é meu. Stefanuto foi preso na investigação de um esquema que apura desvios em aposentadorias e pensões. O dinheiro foi descontado dos beneficiários sem autorização entre os anos de 2019 e 2024. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estimam que os desvios podem chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Os convênios para descontos dos pagamentos do INSS são legais. Essas entidades oferecem, por exemplo, serviços como auxílio funeral, odontológico e psicológico. A legalidade está no desconto não autorizado. O escândalo acabou desaguando numa comissão parlamentar de inquérito, que foi instalada para investigar como esses descontos indevidos se espalharam pelo sistema. As investigações mostraram que falsas associações de aposentados se utilizavam do sistema do Instituto para cobrar serviços que nunca foram prestados. Mas tem um outro lado da moeda. Do lado de fora das agências do INSS, o terreno também é fértil para golpes. Um exemplo disso é o assédio a aposentados e pensionistas na porta de unidades de atendimento. A promessa? Acelerar a concessão dos benefícios. BPC, previdenciário, a gente faz tudo. Fazer uma consulta é gratuito, ela está disponível. Se ela quiser ir lá, a gente já olha até o resultado, tá? E a honorária do doutor é 30% causa ganha. O atual presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, que assumiu justamente após o escândalo ser descoberto, afirma o que parece óbvio. Esse tipo de assédio na porta das agências é crime. A ordem dos advogados é clara. Não existem atalhos. O pedido de aposentadoria é gratuito. Mas, na prática, o que se vê é o uso da fila da Previdência como negócio. A gente fica indignada, né? Um dinheiro suado, porque é muito pouco. Eles tentam tirar de tudo quanto é forma. Eu fiquei surpreso e chateado também, porque é tão pouco, né? O dinheiro que a gente recebe. E eu acredito que, assim como eu, muitos brasileiros, né, que foram lesados nisso, sentem-se prejudicados, né? A gente precisa, a gente já é pobre, já não tem quase as coisas, não tem nada. E ainda se pegar o dinheiro da gente e não entregar, mas isso é um roubo mesmo, né? Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a engrenagem de fraudes no INSS. Neste episódio, eu converso com Isabela Camargo, repórter da TV Globo em Brasília, e com Diego Cheruli, advogado e presidente do IBDPrev, o Instituto Brasileiro Independente de Direito e Pesquisas em Previdência. Sexta-feira, 14 de novembro. Isa, quero começar pela notícia mais recente, porque o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi preso. Quais as suspeitas contra ele? Olha, Alessandro Stefanuto, ele é investigado desde a primeira fase da Operação Sem Desconto, que foi deflagrada em abril. Lá atrás, tinha uma decisão judicial para que ele fosse afastado do cargo. Logo depois, ele acabou sendo demitido do governo.
Qual é a suspeita que tem, a primeira suspeita contra Alessandro Stefanuto? É de que ele tenha tomado medidas no cargo para que esses descontos indevidos feitos pelas entidades associativas ocorressem mesmo após algumas informações que já circulavam dentro do INSS. Então, por conta disso, ele foi afastado e demitido. Hoje, ele foi alvo de prisão. A operação desta quinta-feira foi autorizada pelo ministro André Mendonça. Por que ele é alvo? O repórter do G1, Márcio Falcão, acaba de trazer uma informação relevante. Os investigadores que continuam apurando detalhes desta operação descobriram que Alessandro Stefanuto estaria recebendo uma espécie de mesada enquanto estava na presidência do INSS, um valor que pode ter chegado a R$250 mil por mês. Essa apuração, portanto, justifica o pedido de prisão feito agora contra Stefanuto. Ele que foi preso aqui em Brasília vai passar por aqueles procedimentos que são clássicos. Sempre que uma pessoa presa passa por um procedimento chamado audiência de custódia e depois vai permanecer preso. A prisão contra o Alessandro Stefanuto, ela é preventiva, isso quer dizer que ela não tem prazo para esgotar. Em nota, a defesa de Stefanuto afirmou que a prisão dele é ilegal porque o ex-presidente do INSS não tem causado nenhum tipo de embaraço à investigação. Já que você entrou bem nessa história, vou te pedir para relembrar então o esquema para a gente, como é que ele se estruturou. Em grande síntese, o que ocorre nesse esquema que foi mostrado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União é que entidades associativas que tinham acordos de cooperação técnica com o INSS, elas estavam fazendo descontos de aposentados e pensionistas. Qual é o problema? Esses descontos não foram reconhecidos por uma maioria esmagadora de aposentados e pensionistas. Então, de um lado, as entidades falavam que estavam oferecendo serviços, como, por exemplo, serviço médico, serviço dentário, algum benefício para esse beneficiado, mas, por outro lado, o benefício não chegava e sequer tinha sido requisitado. A Sheila só descobriu o desconto ilegal na aposentadoria no valor de R$ 45 por mês, numa conversa com um advogado. E ele foi e deu uma olhada, ele falou, olha, tá tendo um desconto aqui de um seguro, você pediu? Eu falei, não, eu nem sabia que estava descontando isso no meu contra-cheque, porque a gente não costuma olhar. Alertado pela Sheila, o marido foi verificar a conta. Só aí percebeu que também estava sendo vítima da fraude. Ele procurou a entidade que fazia o desconto. Eu falei, não, mas vem cá, quem autorizou? É isso que eu quero saber, quem autorizou? Não, ninguém. Lá em abril, por exemplo, conversei com um casal, os dois tinham descontos indevidos. Eles descobriram por acaso, porque foram levar ali os documentos para um advogado e viram, portanto, que tinha um desconto que eles não tinham autorizado. O desconto mensal não era de um valor alto, ele variava de R$20 a R$40. Agora, acontece que isso sangrando todo mês, daquela pessoa que está mais vulnerável, que mais precisa desse valor, é claro que isso faz diferença, sem contar que foram muitos os descontos. A operação levantou até agora uma estimativa que de 2019 até 2024, esse valor ultrapasse R$6 bilhões. Bom, e tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Eu conversava, por exemplo, com um familiar que disse que notou um desconto que ele não tinha autorizado de R$80. Então, daí você tira a gama de situações que a grande imprensa sequer toma conhecimento porque ela não integra uma acusação formal, né? Então, estava ali à torta e à direito acontecendo toda sorte de descontos inadvertidos. Acho que vale a pena a gente focar o operador desse esquema. É conhecido como Careca do INSS. O nome dele é Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele é alvo da CPI essa que foi instalada, começou a funcionar em agosto, que você tão bem tem feito a cobertura. Ele já estava preso, mas foi objeto de novo mandado de prisão. O que a gente sabe sobre esse novo mandado? Sempre que a gente fala de um operador, é importante explicar por que ele é tão importante. O operador, segundo uma investigação da Polícia Federal, é quem faz o vínculo daquela pessoa que está sendo beneficiada por um esquema de corrupção e, em hipótese, daquele que está permitindo que o esquema aconteça.
ou seja, é quem seria o responsável por repassar os valores para a manutenção do esquema de corrupção. O Antônio Carlos Camilo Antunes foi alvo de um novo mandado. As informações sobre ele ainda estão sendo mantidas com alguma reserva. Ele esteve na CPI, chegou a responder a algumas perguntas e a negar os fatos. Acontece que a CPI também já aponta, por exemplo, que ele teve um aumento patrimonial que não tem lastro. Diversos carros foram apreendidos com ele, ou seja, é um personagem importante dessa investigação que está sendo aprofundada dia após dia. Agora, Isa, já que a gente está no tópico CPI, eu queria te perguntar se houve, de fato, avanço. Houve alguma descoberta nova? Porque nos últimos anos, as comissões parlamentares de inquérito, elas normalmente bebem na fonte de investigações que já estão em curso e relativamente avançada. Essa CPI teve algum diferencial ou, basicamente, ela tem seguido o rastro da investigação da Polícia Federal? Natuza, eu conversei com alguns parlamentares da CPI hoje, quando vocês me fizeram um convite para participar do assunto, e ouvi deles qual é o balanço que eles fazem. Eu estou falando nesse primeiro momento de parlamentares da oposição ao governo, ou seja, são os parlamentares que querem levar essa CPI adiante, que brigaram para que ela fosse instalada. O que esses parlamentares falam para mim é o seguinte: a grande importância da CPI, no entendimento deles, é não deixar o assunto morrer. Eles entendem que o trabalho que eles fazem ali de provocar as testemunhas, de buscar dados, de pedir informações, também provoca que essa investigação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que ela siga adiante. Portanto, eles entendem que tem um papel, sim, acham que tem uma limitação por conta das investigações estarem ainda em sigilo, muitos pedidos acabam sendo negados, por exemplo. Todas essas pessoas que são investigadas acabam tendo o direito de ficar em silêncio quando vão depor na CPI, o que os parlamentares consideram um prejuízo. Antônio Carlos Camilo Antunes, o chamado careca do INSS, conseguiu um habeas corpus do Supremo e, como é investigado, não tinha a obrigação de falar. Na comissão, Antônio Carlos se recusou a responder às perguntas do relator. O relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de Vossa Excelência. Mas o relator, o deputado Alfredo Gaspar, fez questão de falar. Está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. As afirmações do relator irritaram o advogado de Antônio Carlos e a sessão acabou virando um bate-boca. De qualquer maneira, eu peguei um balanço aqui de alguns dados. Essas são informações oficiais da presidência da CPMI do INSS. Até o momento, 24 pessoas foram ouvidas. E tem 700 documentos que foram recebidos pela CPI. Os documentos, a gente sabe, é sempre uma oportunidade de investigadores observarem e buscarem mais detalhes daquilo que ainda pode não ter sido descoberto pelos investigadores. E se por um lado eu estou falando do que os parlamentares da oposição estão dizendo, os parlamentares da base que seguem na CPI, o que eles defendem, sessão após sessão, é que esta é uma operação que foi deflagrada por esta Polícia Federal e principalmente pela Controladoria Geral da União durante a gestão do presidente Lula. Então, no entendimento dos governistas, eles defendem que não há nenhum interesse em que esses fatos não sejam revelados e que eles também querem que a investigação que ela siga adiante. Bom, na operação Sem Desconto, entre outros alvos, também são investigados o deputado estadual Edson Araújo, ele é do PSB do Maranhão, B de bola, e o deputado federal Euclides Petersen Neto, que é do Republicanos de Minas Gerais. Por que o INSS acaba sendo essa autarquia em que a política e crime se misturam há tanto tempo, Isa? Natuza, você que tão bem cobre Brasília há tanto tempo, sabe que aqui na esplanada dos ministérios os olhos ficam voltados para os órgãos e para os ministérios que têm mais orçamento. O valor do orçamento da Previdência esse ano, fui buscar esse dado também, é de mais de 970 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro envolvido. E por conta disso, o INSS, que é uma questão tão importante para quem mais precisa desse benefício, é uma política de Estado importante, mas também acaba sendo visada aí por quem tem algum interesse escuso, ou seja, de alguma forma tenta se aproveitar de forma indevida daquilo que é dinheiro público.
Isa Camargo, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. Um prazer te receber aqui no assunto. Obrigada a você pelo convite. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Diego Cheruli. Diego, na quarta-feira o plenário do Senado aprovou um projeto proibindo descontos associativos. E agora o texto segue para a sanção do presidente da República. Quero te pedir para nos explicar brevemente sobre se essa medida pode eventualmente ajudar a conter desvios. O que essa medida está fazendo nada mais é do que revogar uma disposição que a Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 91, já trazia, permitindo desconto associativo. O que ela está fazendo é revogando essa disposição, mas é algo que o governo já deixou de fazer. Então, na verdade, ela só está legalizando algo que o governo já está fazendo e evitando que essas entidades no futuro possam entrar com ações exigindo o cumprimento da lei. Bom, quando você esteve aqui no assunto, foi o episódio de número 1454, foi em abril deste ano. A gente conversou bastante sobre a sequência de golpes envolvendo algumas associações, mas também existem golpes contra os segurados envolvendo empréstimos. Por que eles são tão comuns? Por que o INSS é esse celeiro de golpes aplicados em pessoas que precisam tanto da sua aposentadoria? Então, o INSS em si, a gente costuma até dizer que nós temos que separar as fraudes que acontecem contra os segurados das fraudes que são praticadas dentro do INSS. Por exemplo, a fraude dos empréstimos consignados, quando ocorrem, são feitas diretamente com os segurados. O INSS é só um instrumento de desconto em folha. Então, isso dá a impressão de que a coisa é maior, está mais contaminada do que é de fato a instituição em si. Sim, está muito contaminada, até porque as pessoas que dependem do INSS, dependem dos seus serviços, na maioria delas são pessoas vulneráveis do ponto de vista de conhecimento técnico, de conhecimento contratual, às vezes assinam coisas que não deveriam, ainda mais os últimos empréstimos que estavam sendo possíveis ser assinados pelo telefone, por um caixa de banco, qualquer coisa do tipo. Então a fraude estava realmente aberta e o INSS era um caminho para o desconto, para a operação dessa fraude. Mas não é uma fraude que originou dentro do INSS, entende? É diferente, por exemplo, dessa das associações, que ela ocorreu dentro do INSS com o mecanismo do INSS. No caso da fraude dos empréstimos consignados, o INSS é um facilitador, mas um facilitador sem saber que é. E a fraude do falso advogado, que parece ser tão comum e pegar tanta gente vulnerável, para usar um termo que o senhor usou? A fraude do falso advogado, ela pega num ponto sensível do cliente de um processo previdenciário, que é aquela ansiedade em torno de um benefício, a ansiedade em torno da revisão de uma aposentadoria. Então, às vezes, essa pessoa liga o fraudador e dá uma esperança de algo que não existe, né? E acaba que essa pessoa cai. Isso acontece porque o INSS, às vezes, é tão ineficiente em alguns serviços públicos que a maioria das pessoas buscam a justiça. Então, às vezes, um fraudador com discurso frágil consegue convencer a pessoa de que, conseguimos o seu direito na justiça, seu processo judicial saiu, vamos pagar aqui um tributo, vamos pagar um imposto, né? Que aí você vai receber o dinheiro que o INSS está te devendo. Unidade do INSS de Perícia Médica, Centro de Brasília. Nossa equipe presencia a atuação dos puxadores, pessoas que abordam segurados do INSS na porta da agência, prometendo serviços de advogados. Esta mulher não sabe que está sendo gravada e já oferece uma advogada para atender. Fazer uma consulta é gratuito, ela está disponível. E onde que você é advogada? Não, é a doutora Ana Paula. O INSS admite que o assédio dos puxadores acontece nas agências em todo o país. Muitas vezes, os segurados ficam sujeitos a golpes no momento em que mais precisam de orientação. O presidente do Instituto reforçou que o segurado pode usar o aplicativo Meu INSS ou agendar um atendimento presencial. Então, com uma promessa vaga, muitas das vezes eles conseguem fazer vítimas várias. Hoje é uma das fraudes que movimenta muito recurso financeiro de forma ilícita. Esses criminosos, eles se passam por falsos advogados, prometem a liberação dos benefícios ou de uma indenização, e aí eles pedem pagamento adiantado, né? Na verdade, eles têm acesso ao processo judicial.
né? Essa não é uma fraude que sai de dentro do INSS, não são os dados do INSS que fazem parte da fraude, sim dados do processo judicial. Eles conseguem acessar as plataformas dos processos digitais judiciais, né, e mandam para os clientes, inclusive, as petições, falam em nome do escritório, colocam a nossa foto, a logo do nosso escritório, fala como se fosse nós. Ou seja, o senhor também é vítima, né? Sim, toda semana no meu escritório a gente tem que fazer uma lista de transmissão para os clientes falando, estão se passando por nós, cuidado. Isso aí todos os escritórios no Brasil são. Agora, os escritórios previdenciários são o foco, porque os clientes caem de forma mais fácil. Existe algum mecanismo para evitar isso? Hoje o mecanismo que eu enxergo é uma alteração na legislação do ponto de vista do controle dos dados, inclusive dos dados dos processos judiciais, quem acessa o processo judicial. Não me parece hoje que está tendo um esforço de quem controla os processos judiciais digitais para evitar esse tipo de acesso indevido, né? A gente tenta, às vezes, até retirar o nome da parte do processo, e-mail ou alguns dados sensíveis, telefone, mas isso é vedado, os juízes mandam incluir tudo no processo. Pedimos sigilo no processo, os juízes não deixam. Então, nós precisamos parar para pensar muito como isso deve funcionar e como que nós podemos evitar. Mas a melhor orientação nesse momento é orientar quem tem um processo judicial de que a regra de ouro é não pagar nada sem receber. Essa é a regra de ouro. E o que esses golpes fazem é falar assim, você tem que pagar um imposto, tem que pagar um tributo para poder receber o dinheiro. Não existe isso. Qualquer imposto ou tributo a gente só paga depois que recebe, né? Então, muitas das frases a gente vê, Natuza, que as pessoas caíram por uma indução muito boba. Mas eles pegam muito nesse sentimento de, olha, saiu a sua aposentadoria. Parabéns, você está aposentada, mas para aposentar você precisa pagar o imposto aqui de renda adiantado, ou você precisa pagar o honorário do advogado adiantado. A regra é só paga depois que o dinheiro está na conta. Você conhece alguém que caiu num golpe assim? Sim, e pessoas de qualificações e culturas diferentes. Nós temos aí pessoas de baixa renda, com baixa escolaridade que caíram, e temos pessoas, como auditores fiscais do trabalho, auditores fiscais da Receita Federal, que são clientes meus, que já caíram em golpes nesse sentido. Porque eles são muito... Eles conseguem induzir muito bem. Pra você ter uma ideia, numa da Receita Federal, eles fizeram uma audiência. Tinha um juiz numa sala virtual, com um advogado dizendo que era do nosso escritório, o outro dizendo que era advogado da União. Ficou ali uns 15 minutos numa audiência, numa conversa, para falar assim, não, agora eu julgo procedente aí o seu pedido, aí eu vou mandar para a senhora pagar a guia do imposto aí, a senhora paga e eu libero o dinheiro para você. Eles se reinventam todos os dias. Teve uma, inclusive, que ligou para a gente do banco, ela ia transferir mais de 36 mil reais de honorário. Assim, ela estava no banco, desesperada, eu tô aqui, já tem 2 horas tentando falar com vocês, eu tô tentando transferir o dinheiro e não tá dando, porque a conta não tá recebendo o valor, eu tô fazendo e tá voltando. Então, assim, eu preciso te pagar porque eu preciso desse dinheiro. Eu falei, mas o que você tá fazendo? Calma, que honorário? Seu processo acabou de dar entrada. É um processo de 1 mês que estava na justiça. Nossa, por sorte ela ligou para sua própria defesa, para o seu advogado, senão ela teria pagado 36 mil reais para um criminoso, para um golpista. Ela já tinha perdido 3.800, né? Ela ia perder esses 36 mil a mais. Ela tinha pago 3.800 de custos judiciais, que ela falou que os que cobraram dela, e estava transferindo os 36 mil. Falou assim, o dinheiro só sai na sua conta depois que você pagar os honorários. Que isso, né? O advogado recebe depois que o cliente recebe, não é o contrário. Então, as pessoas têm que entender que a regra de ouro é só paga depois que recebe. E tem ainda um agravante, né, que é, como você dizia, é um público de mais idade, que muitas vezes tem dificuldade com o digital. Eu até conversava com o presidente do INSS logo no começo dessa crise, sobre se o digital seria, de fato, a melhor forma de comunicação com os segurados, porque muitas vezes as pessoas não dominam, né, o digital. E ele foi me explicando que isso é, de fato, quase que uma dificuldade, porque pelo papel, quando você manda a comunicação pelo papel, também abre muita margem para golpe. Então você fica entre a cruz e a caldeirinha, né? E na verdade os golpes eles são feitos externos ao INSS.
Por exemplo, hoje o INSS ele tem o Gov.br, que é para você acessar, você tem que ter o Gov. Aí tem a dupla verificação do Gov, que você tira um código de acesso pelo aplicativo. Então, além da senha do Gov, tem que ter a dupla verificação. Isso dá muito problema, porque se o celular trava, o Gov trava, a gente não consegue acessar, né? Mas isso não impede a fraude. Porque, por exemplo, as fraudes mais comuns são empréstimo consignado e a das associações. A das associações foi feito dentro da INSS. A pessoa não tinha que fazer nada, eles simplesmente incluíram na folha de pagamento. A pessoa nunca ouviu falar, nunca assinou nada. Então, não dependeu de uma ação, foi feito dentro do INSS. Agora, a fraude dos empréstimos consignados, muitas das vezes, é feito no banco. E o banco transmite informação para o INSS. Então, o segurado não tem muito o que fazer para aceitar ou impedir que isso aconteça. Não é o login dele que vai permitir que essa fraude aconteça, um refinanciamento ou coisas do tipo. Então, hoje, por exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado agora, ele cria um mecanismo de autorização em várias etapas de um empréstimo consignado. Então, a pessoa vai ter que autorizar no caixa, vai ter que autorizar no aplicativo, ou seja, umas 2, 3 autorizações para que, de fato, aquela consignação em folha entre para ser descontada pela INSS. O projeto foi aprovado no plenário do Senado em regime de urgência, isto é, com prioridade sobre todas as demais matérias. O texto já tinha sido aprovado na Câmara em agosto. Agora vai ser submetido à sanção pelo presidente Lula para virar lei. O texto aprovado proíbe descontos das mensalidades associativas nos benefícios administrados pelo INSS, mesmo com autorização. E acaba com a possibilidade de antecipação do pagamento de dívidas do crédito consignado. As contribuições a associações poderão ser feitas por boleto bancário. Então isso com certeza vai ajudar a reduzir um pouco a fraude, mas não vai impedir. Porque a maior parte dessas fraudes acontece ali no contrato, sabe? Numa taxa de juro alta, num refinanciamento sem autorização e coisas do tipo. Isso é um fenômeno de Brasil ou esses golpes são dados nessa escala em outras partes do mundo? O senhor tem essa informação? O que nós já conseguimos obter de informação, que é muito rasa, que os outros países não divulgam muito, né? Em países menos desenvolvidos é comum você ter esse tipo de fraude. Em países mais desenvolvidos, não. Até porque envolve um órgão público, né? Uma autarquia pública pagadora de benefícios. E muitas das vezes essas autarquias nem se metem a descontar nada para ninguém. Né? Você quer fazer um desconto de empréstimo em folha? Pois não débito em conta. Não precisa fazer pela autarquia previdenciária fazendo um desconto direto para uma instituição financeira ou para uma associação. Que é o caminho que nós estamos caminhando aqui no Brasil para chegar. Doutor Diego, muito obrigada pelas suas explicações, esclareceu muita coisa aqui pra gente do assunto. Bom trabalho. Obrigado, para vocês também. Antes de terminar, um aviso. O governo prorrogou até 14 de fevereiro de 2026 o prazo para contestar descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Isso pode ser feito de 3 formas: pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, na aba Consultar Descontos de Entidades Associativas. Também dá para fazer por telefone, ligando gratuitamente para a Central 135 de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. Ou também pelos correios. Mais de 5.000 agências oferecem atendimento assistido e gratuito. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui. Até o próximo assunto.